Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui na reflexão diária a partir do Evangelho. Especialmente um abraço para vocês que nos acompanham aí nas casas de acolhida, que são fiéis na oração com o Evangelho do dia. Muito obrigado por nos acompanhar e Deus os abençoe. Então, mais uma vez, nós nos aproximamos da palavra de Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Iluminai, Senhor, nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que a Tua palavra venha fecundar a terra da nossa alma, venha nos orientar, nos fortalecer, nos alimentar, gerar em nós frutos de conversão e de ressurreição. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós continuamos a leitura do Evangelho de São João, dando continuidade ao Evangelho que nós lemos e meditamos na última sexta-feira. Você deve lembrar, na última sexta-feira nós acompanhamos e rezamos com o trecho do Evangelho de São João, no capítulo 6, em que Jesus multiplica os pães e sacia uma multidão. O Evangelho de hoje é uma continuação desse trecho da sexta-feira. Hoje, então, vamos acompanhar a leitura do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então, pessoal, nós temos aqui vários elementos que nos chamam a atenção e que podem nos levar a um momento de intimidade com Deus e de conversão. Em primeiro lugar, Jesus saciou a multidão, 5.000 pessoas, muita gente. Depois, o Evangelho já diz ali no início que os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, para dizer que Jesus não precisou acompanhar os discípulos na barca para chegar até o outro lado daquele mar onde eles estavam. Então, quando a multidão acordou, já no outro dia de manhã cedo,
começaram a se perguntar: onde é que está Jesus? Onde é que estão os discípulos? Aquele que nos deu de comer, que nos alimentou. No Evangelho de São João é muito forte o tema dos sinais. Jesus revela às pessoas quem ele é, qual é a sua missão, qual é a sua obra salvífica, através de inúmeros sinais. A multiplicação dos pães, então, era um sinal que deveria apontar para as pessoas quem era o Cristo e que tipo de mudança deveria acontecer na vida daquelas pessoas para que elas abraçassem a salvação. Só que as pessoas não entenderam a multiplicação dos pães como um sinal nesse sentido. Elas foram saciadas na sua carne, no seu corpo físico, e, claro, de manhã cedo elas queriam saber: onde é que está Jesus? Cadê os discípulos? A gente quer continuar perto de alguém que dá aquilo que a gente espera. Só que aí chegaram lá no barco dos discípulos, Jesus não estava lá, porque, perceba, ele tinha andado sobre o mar, ele não precisou pegar o barco para chegar do outro lado. E aí o pessoal ficou: cadê Jesus? Cadê? E cada um entrou num barco diferente, o que já tem um sentido espiritual aqui. A barca representa a igreja, então eles foram atrás de Cristo, cada um na sua própria barca, ou seja, do seu próprio jeito, usando os seus próprios projetos, os seus próprios caminhos, os seus próprios recursos, não na barca dos discípulos, não em unidade. Cada um foi procurar o seu meio de reencontrar o Cristo. Até que disseram: olha, ele deve estar em Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade da Galileia que servia como uma espécie de base para Jesus. Era o lugar onde Jesus escolheu morar durante boa parte da sua vida pública. Era o lugar, por exemplo, onde ficava a casa de Pedro, onde André morava, onde alguns dos primeiros discípulos moravam. Enfim, Cafarnaum era uma espécie de base de Jesus. Então o pessoal diz: vamos para Cafarnaum. Depois de procurar, acabaram reencontrando Jesus. E aí disseram: Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? E aí Jesus chama a atenção daquela multidão, dizendo para elas: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, ou seja, algo que revela quem eu sou, que mostra qual é o chamado de vocês e que leva vocês à conversão, à salvação. Vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Se esforcem, não pelo alimento que se perde, ou seja, aquele que sacia a fome do nosso corpo, mas que depois aquele efeito passa. Mas procurem o pão da vida eterna, o alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem dará para vocês. As pessoas estavam buscando Jesus por um pão que sacia de modo passageiro. Jesus queria dar para eles algo muito maior, o pão que alimenta para a vida eterna. E isso deve motivar a gente na nossa oração. Às vezes a gente pode cair na mesma tentação que essa multidão. A gente viu Jesus agir na nossa vida, nós vimos ele realizar coisas diferentes, extraordinárias, até mesmo milagres. E ele utiliza esses milagres, esses dons extraordinários, para nos atrair a ele. Claro, a gente teve uma emoção, a gente teve um sentimento muito profundo naquela oração, a gente viu um sinal extraordinário, mas chega num momento em que o Cristo precisa nos ensinar a nos mantermos fiéis, não por causa daquilo que ele nos dá, mas por causa dele mesmo. Ele é o pão que nos sacia. Às vezes a gente cai nessa tentação de querer buscar a Deus por causa daquilo que ele nos dá, um sentimento, uma consolação, e a gente deixa de buscar Deus por causa de Deus. Perceba que, de certo modo, é um egoísmo quando a gente quer ir atrás de Deus por aquilo que nós vamos receber de volta. O discípulo maduro do Cristo não é aquele que fica sempre esperando aquilo que ele vai receber em troca. Não. O discípulo maduro não está no centro. Ele coloca no centro Cristo.
E colocando o Cristo no centro, ele está disposto a qualquer sacrifício, está disposto a abraçar a cruz por amor e por fidelidade ao Cristo. O discípulo maduro não quer o alimento passageiro. O discípulo maduro quer o Cristo pelo Cristo, alimento que sacia para a eternidade. Mesmo que essa adesão ao Cristo venha acompanhada de provações, de perseguições, de cruz, nós não vamos abandoná-lo, porque nós queremos ser discípulos maduros, que não buscam o pão que passa, mas o pão que sacia para a eternidade. E aí as pessoas, exortadas pelo Cristo, perguntam: o que então nós devemos fazer para realizar as obras de Deus, ou seja, para fazer aquilo que Deus quer? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Acreditar, crer, ter fé. O que significa ter fé no Evangelho de São João? Ter fé em São João significa aderir à pessoa do Cristo. Eu adiro a ele, eu dou a minha adesão, eu quero estar com ele até o ponto de me unir intimamente a ele. Isso é ter fé no Evangelho de São João, isso é crer nele. O que Jesus quer não é que a gente fique empolgado simplesmente. Não são discípulos eufóricos, não são pessoas movidas a fogo de palha, que têm uma motivação passageira. São pessoas capazes de aderir a ele pela graça, de se unirem a ele, inclusive quando for necessário passar pela cruz, pelo sacrifício, porque aí são discípulos capazes de amar como o Mestre amou. Sejamos capazes, pela graça de Deus, de fazer isso, de nos unirmos ao Cristo pela fé, ao ponto de irmos nos configurando a Ele, o pão da vida, para que nós, com a nossa vida ofertada, sejamos pão, sejamos Eucaristia para o mundo. Unidos a Cristo, ofertemos o Cristo para o mundo na nossa própria carne, no nosso próprio ser, mostrando para as pessoas não o pão que passa, mas o pão que as leva para a vida eterna, que nos alimenta e que tem um gosto de paraíso. Fiquemos fiéis, a graça de Deus não vai nos faltar. Não busquemos aquilo que passa, as emoções e os sentimentos passageiros. Busquemos os sentimentos do Cristo. O sentimento do Cristo no Evangelho de hoje é querer alimentar a humanidade com a sua própria carne, uma carne que alimenta e que sacia para a eternidade. O desejo profundo do coração de Jesus no Evangelho de hoje é se fazer alimento que leva para a eternidade. Sejamos fiéis. Contemos com a intercessão e com os cuidados da Virgem Maria, que ela nos ajude a fazer com que essa palavra penetre na nossa alma e gere frutos de ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.